Eu sou Caterine, médica de família, eu tenho especialização em medicina paliativa e eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem de final de vida aos pacientes, com enfoque principalmente para profissionais de saúde, para a equipe multidisciplinar e, inclusive, os técnicos de enfermagem. Eu vou falar isso porque eu trabalho principalmente com atendimento domiciliar e eu percebi uma falta de conhecimento por parte dos profissionais de saúde sobre esse processo ativo e de morte e a fase final de vida. Não é culpa desses profissionais porque é pouco abordado nos cursos tanto de graduação ou nos cursos técnicos, mas é isso que é algo que vem mudando atualmente. Então, é necessário algumas abordagens adequadas a esses momentos e boa parte dos profissionais irão lidar com os pacientes nessa fase. Porque 10% das mortes possivelmente será uma morte súbita. Os outros 90% dos pacientes passarão por esse processo ativo de morte. Então é importante estar conhecendo sobre isso para a gente saber como atuar. E há uma possibilidade de até aconselhar sobre os familiares sobre essas etapas desse processo de morte. Como objetivo, ao final dessa aula, eu quero que as pessoas sejam capazes de identificar esse processo ativo de morte e a fase final de vida para colocar um plano de cuidados em prática. E assim, a gente consegue prever algumas possíveis complicações. Eu consigo ver que um paciente possivelmente terá um delírio, dispneia, sororoca, e quais são as medidas que eu vou tomar para evitar essas complicações. Assim como eu conseguirei evitar algumas medidas terapêuticas fúteis, como, por exemplo, uma ressuscitação cardiopulmonar, que num paciente com processo ativo de morte, eu sei que por mais que eu faça uma massagem cardíaca, as chances do paciente ter sofrimento são muito maiores do que as chances de aumentar essa sobrevida e com qualidade desse paciente. Assim, eu conseguirei também facilitar todo esse processo para o paciente e família. Não é fácil morrer, não é fácil. Passar por esse processo ativo de morte não é fácil. Mas nós, como os profissionais de saúde, nós temos a obrigação de estar ao lado do paciente nesse momento e estar ajudando todo esse paciente e a família, empoderando eles, e assim como, através dessa aula, eu quero empoderar toda a equipe multidisciplinar para estar atuando em conjunto, não delegar apenas para o médico. E assim a gente consegue evitar um pouco mais o luto complicado. Essa aula não é voltada para a parte médica ou medicamentosa. Caso haja interesse, posso fazer algo posteriormente, porém, o objetivo é realmente, como eu falei, empoderar a equipe multidisciplinar para a gente conseguir atuar em conjunto, trabalhando juntos para o melhor do paciente. Para fins didáticos, nós dividimos em duas fases. Essa fase final de vida, que é alguns dias a algumas semanas, geralmente 14 a 30 dias, e o processo ativo de morte, que é algumas horas a poucos dias que antecedem a morte, geralmente 48 a 72 horas, e eu vou explicar com detalhes o que é cada uma. A fase final de vida, ela tem a redução da ingesta oral, começa a surgir algumas lesões de pele, as infecções se tornam recorrentes. Por exemplo, um paciente tem uma infecção pulmonar, infecção respiratória, tratou, melhorou, e aí começa a ter uma nova infecção. Dá 1, 2 dias, tem uma nova infecção. Tento tratar, não responde antibiótico, começa a ter novas infecções. São infecções recorrentes que o paciente tem. O paciente começa a apresentar delírio. Esse delírio, ele é típico da fase final de vida. Não é que o paciente está desenvolvendo uma nova doença, está desenvolvendo uma demência ou Alzheimer. É próprio da fase final de vida. O paciente também pode apresentar uma síndrome anorexia, caquexia de final de vida, onde ele tem uma redução da funcionalidade. Como o paciente reduz a funcionalidade, reduz a ingesta oral e fica um pouco mais restrito ao leito, justamente justifica esse surgimento das lesões de pele. Por isso é importante mobilização precoce do paciente. E aí eu pergunto, a família pergunta, o paciente pergunta, quanto o paciente tem de vida?
Lembrando, o prognóstico ele é uma estimativa, não é uma determinação. Eu não consigo dizer, ó, se tem tantas horas, tantos dias, tantas semanas. São estimativas. Sendo que quanto mais próximo da morte, eu consigo ser um pouquinho mais precisa, tá? Esse processo, esse tempo que dura o processo de morrer, depende da doença, da funcionalidade prévia do paciente, da assistência prestada e das condições clínicas do paciente. O prognóstico, ele depende da extensão da doença, do declínio funcional, presença ou ausência de falência orgânica. Por exemplo, o paciente está com uma insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática junto. Então, diminui o prognóstico. Anorexia ou perda da ingesta oral. Então, eu já sei que o paciente já está reduzindo o prognóstico, ele está se aproximando, né, do processo ativo de morte dentro da sua fase final de vida. O paciente está com dispneia, delírio e edema. Quanto mais sintomas, menor o prognóstico de vida do paciente. Então, ainda sobre o prognóstico, comumente, numa doença oncológica, um câncer, como funciona? O paciente é funcional, segue a sua linha de funcionalidade, piora a doença, começa com metástases, intercorrências e vem a falecer. Geralmente pode ser esse declínio, pode ser em alguns anos, pode ser em alguns poucos meses. Tá? Esse daqui é um paciente com uma doença, geralmente com insuficiência cardíaca, uma DPOC, enfisema, doença pulmonar. O que acontece? O paciente tem a sua funcionalidade. O paciente tem uma intercorrência, uma infecção, uma piora, uma exacerbação, pode acabar melhorando. A funcionalidade dele, veja, não é a mesma de antes. Ele tem um declínio, porém ele continua. Tem outra exacerbação, vai tendo declínio, outra exacerbação. Até que chega um momento em que o paciente tem uma exacerbação e ele não melhora. Então eles dizem que foi de repente. Não, mas é que cada vez que o paciente tem uma exacerbação, ele pode ter uma intercorrência e ele pode vir a óbito. Então, cada vez que tem uma exacerbação, é importante falar com a família que ele tem possibilidade de vir a óbito dentro dessas intercorrências. Geralmente, esse tempo é de 2 a 5 anos. E como falei anteriormente, parece algo súbito, mas é algo que vai progredindo. O paciente cada vez tem mais exacerbações e mais intercorrências. Já um paciente com quadro demencial é um pouquinho mais complicado, porque ele vai piorando, ele vai um quadro arrastado, demorado, até chegar ao processo de morte, chega de 6 a 8 anos. É um processo diferente, mais arrastado. E aí, será que eu tenho que contar ao paciente? Então, se o paciente ele questiona ou ele demonstra interesse em saber o que ele tem, a doença que ele tem, então ele tem capacidade de compreender o prognóstico. Se o paciente pediu, eu devo falar, até porque o diagnóstico depende do paciente e ele pode decidir se ele quer contar para os demais familiares ou não. Não precisamos ficar, por exemplo, paternalismo, se os familiares falam, não conta para o paciente, e o paciente ele está lúcido, ele tem condições de compreender e ele pede, eu devo, como profissional de saúde, contar ao paciente. Vamos lá, o processo ativo de morte, o que acontece? O paciente ele já sente uma fadiga profunda e progressiva, ele fica mais cansado, é difícil para pensar, para se mexer. Então, devido a isso, o paciente fica mais restrito ao leito. Tem uma hipotensão que não é relacionada à hipovolemia. O que é isso? Vou medir a pressão arterial sempre baixa, cada vez mais baixa, até chegar um momento em que eu não conseguir medir essa pressão do paciente. Às vezes não necessita antihipertensivo, esse tipo de medicamento. Verificar o pulso fino, extremidades frias. Devido a essa restrição ao leito e à fragilidade capilar, o paciente desenvolve a úlcera de Kennedy. Posteriormente, vou mostrar como é. O paciente ele não interage com o meio. Parece que ele está com o olhar fixo, ele não está interagindo. Já não tem nenhuma aceitação de líquidos e alimentos e ele perde essa capacidade de fechar os olhos. Ocorre também no processo ativo de morte, uma alteração na circulação com colapso periférico.
Uma hipersecreção brônquica, respiração ruidosa devido à retenção de secreções. O paciente, ele perde essa capacidade de deglutir, então retém essa secreção e a respiração fica mais ruidosa. Pode ocorrer também alteração de consciência, sonolência, obnubilação ou até mesmo delírios. O paciente pode perder controle de esfíncter, tanto vesical como intestinal. O paciente pode apresentar oligúria e pode apresentar também bexicomas, tá? Atento a isso. Pode ocorrer também mudanças no padrão respiratório. Importante saber por quê? Para avisar a família, cuidadores, dizer que pode ter essas mudanças no padrão, não se assustar, principalmente os profissionais de saúde, saber que é algo normal dentro do processo ativo de morte. O paciente pode ter algumas referências aí para casa, pode falar, eu quero ir para casa, quero sair daqui. Pode acontecer delírios nesse sentido também. O paciente pode apresentar também mioclonias, espasmos e convulsões. Há basicamente 2 caminhos para a morte: o caminho usual e o caminho difícil. Esse aqui é o caminho usual. O paciente está alerta, depois ele começa a ficar um pouquinho mais sonolento, está dormindo durante o dia, o paciente está letárgico, está com obnubilação, está em quadro de semicomatose, depois em comatose e ele evolui para a morte. Esse é o caminho usual, mais tranquilo, menos intercorrências. Mas também há o caminho difícil, que não é fácil e tem mais intercorrências, e é aqui que a gente, como profissional de saúde, tem que prestar muita atenção para tomar as medidas e ajudar a família e o paciente. O paciente está alerta, depois ele pode sentir insônia, e aí ficar confuso, sentir tremores, agitação, alucinação, delírio. Imagina, durante o processo ativo de morte, como isso é complicado, difícil, tanto para a família, para o paciente. Eles não vão entender o que está acontecendo. Mioclonia, está com espasmos. Imagina, paciente delírio, agitado, tremor, confuso, não dorme, com mioclonia. Desenvolve convulsão, começa a convulsionar no hospital, em casa. Semicomatose, depois chega o quadro de comatose e morte. Então, paciente com anorexia, como que eu vou abordar? Lembrar que essa anorexia é fisiológica, ou seja, eu não devo forçar os alimentos do paciente porque o corpo dele já não necessita mais. Então, se eu forçar a alimentação, risco de náuseas, risco de vômitos, risco de broncoaspiração. A hidratação tem que ser sempre no menor quantidade, menor volume possível. Assim, eu terei menos sintomas para tratar. Se eu hidratar muito o paciente, eu terei aumento da secreção brônquica, terei aumento do edema e terei aumento da distensão abdominal. Também é importante abordar a família sobre esse processo e a ausência de ingesta. A alimentação é algo muito social, então se o paciente para de se alimentar de uma forma via oral, a família já fica muito ansiosa, às vezes pensa em passar uma sonda, aí eu penso, poxa, se eu passar sonda, vou ter que conter porque o paciente está agitado. Explica que é algo normal. Explica que não tem que forçar alimentos, forçar líquidos. Então, a gente foca a família para outros tipos de cuidado. Então, já que ele não está se alimentando, é algo dentro do processo ativo de morte, vamos focar nos cuidados com a boca. Essa forma de demonstrar carinho e cuidado. Então, vamos fazer gelo na boca, hidratação em pequena quantidade na boca, fazemos a higiene da língua e hidratação dos lábios. Esse tipo de cuidado que deve ser focado no paciente. Caso de imobilidade, vamos fazer movimentação passiva, uso de coxins, massagens, banho dentro das limitações do paciente, reposicionamento, movimentação precoce, porque a pele está muito mais frágil, chance de surgimento de úlcera de Kennedy. Essa lesão, geralmente,
ocorre na região sacral, formato de borboleta, de pera, de coração, a avisar a família que o surgimento de lesão dessa úlcera de Kennedy não é algo para se desesperar, também não é falta de cuidados, é algo que pode surgir dentro do processo ativo da morte. Também é importante avaliar a bexigoma, porque ele pode ser uma causa de delírio. Surgimento de bexigoma, a gente vai evitar fazer sondagens de alívio. Caso surja bexigoma, deixar uma sondagem vesical de demora para esse paciente. Prevenção de lesão, cuidado com pele e mucosa e respeitar as limitações do paciente. Orientar, educar os familiares quanto às expectativas. Podem querer que o paciente se mova, a gente fala, não, esse momento é o momento que ele está mais imóvel e deve permanecer quieto, então a gente faz só essa movimentação passiva do paciente. Com relação ao delírio, é muito importante estar diferenciando esse delírio de angústia, medo, depressão, inquietude, gemência ou até mesmo dor. Então, explicar à família que esse delírio é um marcador de uma fase final de vida, não que o paciente está desenvolvendo uma nova doença. Senão, eles já vão achar que esse paciente está com um outro quadro de infecção, podem pensar que o paciente está desenvolvendo Alzheimer ou demência. Explicar, o delírio pode ocorrer nesse caminho. Explicar que esses tratamentos para delírio, eles não pioram o prognóstico ou antecipam a morte. Por quê? Porque eventualmente o paciente possivelmente necessite de um medicamento que cede um pouco o paciente. Então, explicar que esses medicamentos sedativos, eles são para acalmar o paciente, não vão antecipar nada e para ele deixar um pouco mais tranquilo e confortável. Dentro do delírio, proporcionar o toque, carícias, sussurros e um ambiente adequado, com iluminação adequada ao paciente. Evitar a imobilização, novamente, mobilização precoce e bexigoma também. Tá? E controle de dor, muito importante também. Tá? Dentro do delírio, monitorizar a nutrição, balanço hidroeletrolítico para evitar o excesso, o funcionamento intestinal e vesical. Dentro do quarto, pode colocar um relógio para o paciente ajudar ele a se localizar, né, dentro das horas, dia ou noite. Pode deixar um quadro ilustrativo, objetos familiares, cuidar com relação à higiene do sono. Você pode deixar o quarto claro durante o dia, escuro durante a noite, massagens, musicoterapia, se for algo que o paciente goste, encorajar atividades lúdicas, estimulantes sob aspecto cognitivo, evitar contenções, por favor. Sempre, se o paciente está muito agitado, proceder com controle medicamentoso. Contenção é muito difícil, é complicado, ainda mais em um processo ativo de morte, onde o paciente tem poucas horas de vida, contenção não é muito legal mesmo, sabe? Paciente com dispneia, medidas, elevação de cabeceira, tá? Muito importante, mudança de decúbito em caso de derrame pleural, evitar ficar no lado afetado. Usa oxigênio apenas se a saturação estiver abaixo de 90%. Por mais que o paciente pareça ter com dispneia, ter alteração do quadro respiratório, do padrão respiratório, porque isso realmente pode acontecer, essa mudança do padrão de respiratório durante essa evolução da doença, só se usa oxigênio se estiver a saturação abaixo de 90%. Acima de 90% não tem benefício. Também é importante estar adequando a ventilação, janelas abertas e uso de ventilador. Não tem problema usar ventilador, muito pelo contrário, na nossa face nós temos alguns receptores e o uso de ventilador diminui um pouco essa sensação de dispneia do paciente. Sororoca, o que seria isso? É uma hipersecreção brônquica que surge porque na fase final de vida, dentro do processo ativo de morte, o paciente ele perde essa capacidade de deglutição, ocorre um relaxamento dessa musculatura, tá? Eu vou colocar aqui o som da sororoca para vocês entenderem como que é esse barulho, tá? Aqui.
Deixa eu colocar novamente. Pronto. Então, vocês devem ter visto que a maior parte dos profissionais que lidam com esse tipo de paciente percebe que no momento final eles têm esse som. O que a gente vai fazer? Aliviar com decúbito lateral. A melhor medida para sororoca, redução do volume, tanto de hidratação, líquidos e a dieta não essencial. Muitos líquidos vão favorecer essa hipersecreção brônquica. Evitar aspiração e o controle também deve ser medicamentoso. Fez decúbito lateral, redução do volume tanto da dieta e dos líquidos, não está conseguindo controlar, entra em contato com o médico que dá para fazer o controle medicamentoso e às vezes até mesmo otimizar algumas doses, dependendo do quadro clínico que o paciente tiver, tá? Então, essa abordagem que nós fazemos para o paciente em fase final de vida são uma interferência que a gente faz, não é para abreviar. Em nenhum momento a gente abrevia e faz o paciente morrer antes. Importante deixar isso claro para a família, cuidadores e até para os profissionais terem consciência disso. A gente está aliviando esse processo. Porque, como falei, não é um processo fácil, é difícil, pode apresentar várias intercorrências nesse caminho e nós, como profissionais, temos a obrigação de aliviar esse processo. As decisões devem ser abordadas antecipadamente. Não vai ser lá nas últimas horas de vida que eu vou falar para a família, eu não vou entubar, não vou reanimar, isso tem que ser abordado antes, tá? Programar o que é esperado. Se eu sei mais ou menos um paciente pode vir a desenvolver dispneia, porque ele tem uma insuficiência cardíaca, tem uma DPOC, um enfisema, então eu já sei que o paciente pode ter uma dispneia, pode vir a ter sororoca, eu já aviso a família, olha, pode vir a ter falta de ar, mudança do padrão respiratório, eu já aviso a família, deixo esperado, e tanto até o mesmo controle medicamentoso, eu deixo algo mais próximo, algo à mão, mais fácil para tanto questão do paciente e para a família estarem mais tranquilos. Evito medidas desproporcionais ou até mesmo a futilidade terapêutica, porque isso pode causar mais sofrimento ao paciente do que benefícios. Qual que deve ser o local de óbito? Onde o paciente estiver mais confortável. Se o paciente prefere em casa, fica em casa. Se o paciente prefere hospital e ele está em casa, remove para o hospital. Porque a partir desse momento, você, como profissional, vai conseguir identificar o paciente está em fase ativa de morte e ele está em casa, ele quer ir para o hospital, então vamos remover esse paciente. Considerar novos personagens e expectativas conflitantes. Isso é muito comum. De repente vem um primo desconhecido, um tio que mora não sei aonde, lá em outro país, e não vê o paciente há anos, e fala, poxa, por que não vai passar sonda? Por que a gente não contém ele? Por que a gente não faz isso? Por que não faz aquilo? E tem que fazer, e esse familiar, ele quer prolongar a vida do paciente a custas de outras medidas, mas a gente fala, olha, a gente não consegue necessariamente estar prolongando e a gente colocar na mesa o que o paciente está sentindo, o sofrimento dele. E por isso é muito importante estar o vínculo com a família, com os cuidadores, para ter claras as medidas que a gente vai tomar e as medidas que o paciente escolheu e cuidar com essas expectativas novas que vão surgir, porque isso é muito comum. Também é importante evitar medir os dados vitais excessivamente, mas por quê? Porque os dados vitais vão ficar alterados. Então, eu já prevejo que a pressão do paciente vai cair. Com o tempo, ele vai ficar cada vez mais hipotenso. E aí você mede, e aí fica nervoso. E aí cada vez a pressão do paciente cai mais ainda. Até ponto, nossa, eu não consigo medir a pressão. E aí você mede, e aí conta para o familiar, e aí conta para o cuidador, e todo mundo fica nervoso, ansioso, não dá certo, tá? Se você viu o tá baixo, o paciente está em processo ativo de morte,
deixa ele lá. A não ser que você veja, poxa, ele tá com muita dispneia, tá desconfortável, vou medir a saturação. Opa, a saturação tá abaixo de 90%, liga o oxigênio, aumenta ali a quantidade de oxigênio. Se não, por favor, evita medir dados vitais excessivamente. Pensa que o paciente talvez esteja com edema. Vou medir a pressão, vai sentir dor no braço. Vou medir a glicemia, vai sentir dor. O paciente já está com uma série de sintomas e um quadro clínico. Vamos evitar medidas fúteis que vão causar sofrimento ao paciente, tá? Caso esse paciente tenha um risco de sangramento, preferencialmente, já avisa a família a providenciar roupas de cama escuras. Já deixa, não espera começar a sangrar para colocar essas roupas de cama, lençol, fronha, cobertas escuras. Tá? Por quê? Porque pode minimizar esse impacto do sangramento. Como o paciente ele perde essa habilidade de fechar os olhos, sempre é importante estar lubrificando esses olhos, seja com colírios, conforme foi prescrito pelo médico, ou com soro fisiológico. Os pacientes em processo ativo de morte, eles não devem ser submetidos à ressuscitação cardiopulmonar. Por quê? Porque isso vai trazer mais sofrimento ao paciente, dor, risco de fraturas, e não quer dizer que porque eu vou fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, eu vou reverter esse processo ativo de morte. Eu não vou conseguir reverter. No máximo, eu vou conseguir dar algumas horas a mais para o paciente e às custas de quê? De dor e mais sofrimento, tá? Então, é importante já deixar isso, a família ciente, inclusive os profissionais que estão com o paciente, já sabem, o paciente está com processo ativo de morte, vamos evitar fazer uma massagem cardíaca, tentar fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, porque isso pode causar um pouquinho mais de estresse para a família e para os cuidadores, tá? Também é importante estar orientando a família sobre possíveis alterações do padrão respiratório, porque a família vai pensar, poxa, ele está respirando diferente, vai ficar nervoso, vão ficar ansiosos. Orientar sobre alteração do nível de consciência, já avisar que o paciente pode vir a ter delírio e temos formas de tratar o delírio. Não é porque ele pode vir a ter o delírio e a agitação, nós vamos deixar ele dessa maneira. Né? E orientar também que o paciente pode vir a ter esse aumento de secreção, justamente por isso, faz um link anteriormente, que a gente vai evitar forçar alimentação e dieta e não vamos fazer uma hidratação excessiva nesse paciente, tá? Também é muito importante manter um ambiente silencioso e tranquilo. Importante também estar sugerindo e facilitando assistência espiritual dentro do que for desejo do paciente e família. Importante cuidados com o corpo e rituais de passagem que a família tenha e também estar ajudando nesse processo legitimar. Nós, como profissionais, estamos junto com a família e com o paciente para eles atravessarem esse momento que não é fácil. É difícil e a nossa obrigação está ajudando eles nesse processo todo. Legitimar, informar, olha, o seu familiar, o paciente está num processo ativo de morte, esses são os últimos momentos dele, informar até para a família estar ciente disso, e que vocês estarão ao lado, nós como profissionais estaremos ao lado do paciente, não iremos deixar eles na mão, e para a família aproveitar esses últimos momentos e legitimar esses momentos que eles estão juntos. Lembrar que o que é importante é tudo que eles passaram ao longo da vida e não somente nessas últimas horas. Então, uma boa morte, ela é livre de fatores estressantes e fatores evitáveis. Todos os fatores que eu falei anteriormente são evitáveis, por isso é importante a gente ter conhecimento para evitar esses fatores. Também é livre de sofrimento ao paciente, os familiares e cuidadores. Sempre é importante perguntar antes ao paciente e à família seus desejos e o que eles consideram, para a gente identificar as metas de cuidado. Não vamos deixar isso para o último momento. Uma indicação de leitura, tem um livro, Quando um ente querido está morrendo, o que você pode esperar e como pode ajudar. Esse livro é uma leitura bem didática, prática, e eu sugiro tanto para os profissionais de saúde e como alguns familiares eu indico e encaminho também, tem ajudado, tá? Essas são algumas referências que eu utilizei. Se tiver alguma dúvida, vejam, revejam, assistam novamente. Qualquer coisa, entre em contato comigo.
e espalhem para o maior número de pessoas, porque esse tipo de abordagem dificilmente é ensinado, tanto na graduação, às vezes até mesmo em algumas especializações, dependendo qual especialização não vê, e é algo que a gente vai acabar lidando. Então é importante a gente ter todo esse conhecimento. Então realmente passem adiante para melhorar a qualidade, né, da morte, tanto dos nossos pacientes e esse processo de luto que a família vai estar passando. Tá bom? Obrigada pela atenção.